Olha, o pessoal tá entrando, Gabi. Tá ótimo. Olá, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Dependendo de como é que estão as situações aí onde você se encontra. Então, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia, que ocorre todas as quartas-feiras, né? A gente ainda está fazendo um sistema de Google Meet, hoje era para ser nossa primeira live, e ainda estou tendo alguns problemas com o YouTube, mas quem sabe semana que vem as coisas estejam funcionando. Mas, de qualquer maneira, essa apresentação está sendo gravada e vai ficar disponibilizada lá no YouTube, tá? Então, se alguém quiser assistir depois, em outro momento, essa apresentação, ou depois passar o link para outras pessoas poderem assistir, o link vai estar disponibilizado depois. Então, os nossos seminários, a gente sempre tem convidados, né, ou convidadas para tratar de temas ligados à biologia, à ecologia, à biologia da conservação e áreas afins. Então, no nosso PPG Ecologia aqui da URI, todas as quartas-feiras, a gente tem um convidado e hoje temos uma convidada, né, a doutora Gabriela Paula Fernandes, né, ela tem curso de ciências biológicas pela Universidade de Buenos Aires, ela tem mestrado e doutorado em genética e biologia molecular pela URGS, e hoje ela é professora na Universidade Nacional de Noroeste da Província de Buenos Aires, a UNOBA, na área de genética, e o principal interesse da pesquisa dela está focado no estudo de padrões e distribuição da variabilidade genética em espécies naturais e suas relações com os processos evolutivos subjacentes. Então, Gabriela, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? A gente fica bem feliz de ter você aqui com a gente, e eu passo a palavra agora para você. Ótimo, ótimo, Rodrigo. Boa tarde ou boa noite para todos. Antes de começar, queria agradecer ao Rodrigo, em representação do PPG, da Ecologia, da URI, por permitir-me dar essa palestra e compartilhar um pouco dos meus relatos de experiências. Achei super bacana o leitmotiv, o tema dos seminários. Então, como o Rodrigo falou, eu vou dar alguns dos resultados das pesquisas em genética, sim? E como esta foi ou pode ser utilizada como ferramenta na conservação de roedores subterrâneos do gênero Ctenomys, ou seja, os famosos tucotucos. Então, os tucutucos são roedores subterrâneos que passam a maior parte da vida deles embaixo dentro das tocas, em túneis e sistemas de túneis subterrâneos. Pertencem à família Ctenomygi, é uma família monotípica com um único gênero, que é o gênero Ctenomys. Vemos aqui no mapa a distribuição do gênero dentro na América do Sul, sim? O gênero Pteromis, então, são roedores com uma diversidade cariotípica muito grande, quase estonteante, eu diria, desde 2N igual a 10 a 2N igual a 70. Ocorrem em uma distribuição fragmentada, são solitários e têm baixa vagilidade. Essa distribuição fragmentada, em parte, está dada por características próprias discontínuas do ambiente que es propicio para que esos roedores puedan viver, mas também está a situação piorada em quanto à fragmentação das populações por causa do impacto antrópico. Por todas esas características biológicas son bons modelos para estudios evolutivos y cómo determinados procesos evolutivos pueden vir a agir o determinar o destino das populações dos roedores e, como estava comentando, são sensíveis aos processos de degradação do ambiente devido ao impacto antrópico. A genética da conservação, nessa instância, vem a auxiliar com um marco teórico e metodológico que permite, então, avaliar e determinar o risco de extinção de uma determinada espécie, através de diferentes abordagens. Uma delas é a filogeográfica, sim, que permite identificar padrões de distribuição da variabilidade genética ao longo do espaço geográfico. A genética da conservação permite também identificar os processos evolutivos responsáveis por tais padrões observados no ambiente. Permite resolver incertezas taxonômicas e, dessa maneira, focalizar os esforços de conservação.
Os marcadores moleculares também servem para poder conhecer características da biologia das espécies, do tipo de reprodução, entre eles se são poligínicos ou não, no caso dos tenomídeos são poligínicos em geral. E, por outra parte, o objetivo em longo prazo da genética da conservação é, em definitiva, a manutenção da diversidade genética e a preservação do potencial evolutivo ao longo do tempo. Então, os estudos filogeográficos auxiliam também na taxonomia intraespecífica, sim? Definições taxonômicas intraespecíficas que a taxonomia tradicional não consegue refletir essa diversidade genética subjacente às populações das espécies. Então, nesse sentido, a filogeografia aporta uma abordagem objetiva na determinação de unidades prioritárias de conservação, principalmente dentro do nível de espécie. E essa abordagem objetiva está dada pela identificação de esos ou unidades com destino evolutivo independente, que estão aqui representadas. Eu coloquei esse pequeno exemplo para quem não está familiarizado com a área. Temos que cada uma desses clados, clado 1 e clado 2, seriam consideradas como exodiferentes devido a que poseen monofilia recíproca entre eles. Ou seja, todas as populações, todos os indivíduos pertencentes às populações 1, 2 e 3 do clado 1 possuem um ancestral comum mais próximo que com qualquer outro indivíduo de outras populações e outros clados. ¿Sí? Isso seria a monofilia recíproca e isso que nos permite identificar essas unidades de evolução independente. Então, aqui só para mostrar uma das reconstruções filogenéticas para o grupo, né, para os tenômidos, obtida pelo Parada e colaboradores em 2011 e é bastante similar às obtidas a posteriori, com outros marcadores moleculares também. E podemos enxergar que aqui temos grupos de espécies, algumas espécies, mas a maioria são recuperações de relações entre espécies que originam ou compõem esses grupos filogenéticos. Então, o que hoje vou falar na minha palestra é de uma espécie, de nome Flammarioni, que pertence ao grupo Mendocinus, e duas espécies, as duas únicas espécies que conformam o grupo Talarum, que são Ctenomys talarum e Ctenomys punti. No caso de Ctenomys Flammarioni, são 7 espécies que formam parte desse grupo Mendocinus. Então, começando com Flammarioni, que foi descrito faz relativamente pouco tempo, em 1981, é chamado também tucutuco das dunas ou tucutuco do Flammarion. Pertence, como decía, ao grupo Mendocinus, o que confere algumas características comuns a esse grupo, ou possui algumas características comuns a esse grupo, como ser um cariótipo 2N igual a 47 ou 48, no caso de Flammarioni é 2N igual a 48, y poseen un tipo específico de forma de espermatozoide que es eosimples asimétrico. O Ctenomys flammarioni es endémico del litoral do Rio Grande do Sul. Y si enxergamos en ese mapa, aquí es Rio Grande do Sul, ¿sí? No sur do Brasil, y tenemos identificado con diferentes cores procesos sedimentarios que fueron conformando a planície costera do Rio Grande do Sul. En particular, o Flammarioni ocorre en esa porción amarelínea que corresponde ao proceso sedimentario formado durante o Holoceno, faz entre 18.000 e 5.000 anos atrás. ¿Sí? Esa es la área de ocurrencia da especie. Então, a problemática ou estado de conservação dessa espécie radica principalmente na ocorrência restrita ao bioma costeiro. Só temos uma pequena faixa na qual as populações se estabelecem. A problemática também está relacionada com a estabilidade ambiental, tanto histórica quanto contemporânea. A descaracterização do ambiente natural, ¿sí? Devido à urbanização, à presença de gado e de plantas exóticas dessas áreas de ocorrência e a flutuações do nível do mar.
Isso fez com que a espécie que faz alguns anos atrás, menos de uma década, se achava ou se considerava em estado vulnerável de conservação, hoje está catalogado como em perigo de conservação. Estudos prévios aos que vou apresentar agora indicavam que tinha gargalos de garrafa em algumas das populações da região norte da distribuição. ¿Sí? Xangri-Lá, Remanso e Pinhal são populações do limite norte de distribuição do Flammarioni. E através de LOCI de microsatélites, a gente conseguiu determinar ou observar uma alta estruturação da variabilidade, ou seja, que essas três populações eram bem diferentes. Isso pode estar, de alguma forma, visualizado nessas duas representações que eu coloquei. ¿Sí? Pinhal está representado em azul, Remanso, todos os indivíduos caem dentro dessa região verde, e Xangri-Lá em vermelho. Nesse triângulo mostra mais ou menos a mesma coisa, ¿sí? Se tivessem 100% de divergência, se não coincidissem em absolutamente nada, todos os pontinhos vermelhos que correspondem ao cluster ou ao clado de Xangri-Lá estariam todos juntinhos nesse extremo, os de Pinhal aqui e os de Remanso aqui. Claro que algum grau de fluxogênico existe, mas bem baixo. Conseguimos fazer algumas estimativas de tamanho populacional através das metodologias de captura, marcação e recaptura. A gente colocou microchips nos animais e a gente, então, conseguiu estimar tamanhos populacionais que variavam, oscilavam entre 20 e 30 animais, em relação dependendo da população em questão. E esses gargalos de garrafa populacionais observados no litoral norte estavam relacionados principalmente às regiões que têm maior impacto antrópico, como Xangri-Lá e Remanso. Pinhal não foi observado gargalo de garrafa. Esses gargalos de garrafa são reduções muito importantes nos tamanhos populacionais que levam à perda da variabilidade genética das espécies ou das populações, né? Então, o enfoque filogeográfico que vou apresentar é logo de ter essa primeira ideia de como estava a variabilidade genética nessas populações que aparecem aqui, 1, 2 e 3, correspondem a Xangri-Lá, Remanso e Pinhal. Começamos a pensar em que era interessante ver de que maneira essa variabilidade genética que achamos a través desses loci mitocondriais, de microsatélites, se distribuía no espaço geográfico, se essa variabilidade estava igualmente representada em regiões diferentes, se populações de regiões diferentes são ou não geneticamente similares, e, basicamente, se existe alguma descontinuidade nessa variabilidade genética que podemos observar, que indica, de alguma maneira, que grupos de populações têm um destino evolutivo independente, ¿sí? Então, o que a gente testou foram 4 regiões que estavam separadas por barreiras possíveis, hipotéticas ao fluxo gênico, e isso que a gente queria determinar, se constituíam ou não barreiras ao fluxo gênico. Os marcadores moleculares que utilizamos, esse trabalho foi parte do meu doutorado, foram marcadores mitocondriais de citocromo B e região controladora, e nucleares como microsatélites e MHC. Essas são fotos do trabalho de campo, são fotos todas da época. Então, podem ver que eu estou com uma camiseta do Projeto Tucutuco, que ainda tenho, ou seja, são camisetas muito boas. Olhem o tamanho do tuquinho esse aqui, é um adulto, esse aqui que aparece é um filhote. Essas são as armadilhas, Oneida Beaton número 0, que a gente utilizava para capturar os bichinhos, protegidas com borracha. Aqui são armadilhas metálicas, mas a gente protegia com borracha para não lastimar os bichos. Utilizava sedativos para poder manipular os animais, pegava uma amostrinha e colocava os animais nessas caixinhas. Agora, o Thales, que no momento era meu orientador, deve ter umas caixas bem mais sofisticadas, mas essa caixinha que a gente utilizava, que era muito boa. Se bem que algumas têm
alguns furinhos, é porque os próprios tuquinhos, quando acordavam, tentavam fugir e danavam a caixa de transporte. E depois cada um dos tucos era devolto para a toca, que era identificada, a própria toca de cada um deles, com um número. Bom, a partir dessas amostras, não vou entrar no detalhe da metodologia em laboratório, a gente conseguiu, então, obter resultados para microsatélites, para os marcadores de microsatélites e para os de marcadores mitocondriais. Para ambos marcadores, na verdade, a gente achou uma alta estruturação da variabilidade, ou seja, baixo fluxo gênico entre todas as populações estudadas, que foram 10 populações estudadas. Cada uma aqui está representada, essas cores estão representando a variação genética característica de cada uma das populações. Então, se bem algumas compartilham algum grau de similaridade genética, através dos índices de divergência, a gente achou alta estruturação da variabilidade, alta diferenciação das populações. E gargalos de garrafa, novamente, observados no litoral norte e em outras populações mais do sul. Em relação aos marcadores mitocondriais, que são sequências, aqui coloquei uma das sequências aqui embaixo à direita, a gente compara as sequências obtidas para todos os indivíduos de todas as populações e acha, por similaridade ou não, dessas sequências, haplotipos diferentes em função de número determinado de mutações que separam um haplotipo do outro. Então, por exemplo, cada uma dessas bolinhas representa a frequência de um haplotipo. Por exemplo, nesse caso, o haplotipo 1 tem uma frequência maior e tem uma distribuição, uma representatividade desse haplotipo em várias populações. As cores que aparecem aqui representam as populações onde a gente fez a coleta dos indivíduos, as amostragens dos indivíduos. Já dá para ver nessa figura que as praias do sul, que correspondem ao sul da distribuição, Cassino, Taim e Chuí, são bastante diferentes e possuem haplotipos particulares distintos das populações que estão mais ao norte. Essas características a gente viu para os marcadores neutros, tanto os microsatélites como os de ADN mitocondrial. Foi achado também para um locus, que é um gene do complexo maior de histocompatibilidade, que a gente espera que tenha muita variabilidade genética, sim? Porque a seleção atua a favor da variabilidade nos genes ou nos alelos de MHC. ¿Por qué? Porque es un gene que está relacionado con el sistema inmunitario dos individuos, dos mamíferos, y entonces se precisa de una gran variabilidad para responder a diferentes tipos de patogenios. Nesse trabalho que foi desenvolvido pela Tatiana Nowicki, que foi trabalho de mestrado, que ela defendeu em 2013, observou que, mesmo que essa era a hipótese de obter uma alta variabilidade para o gene, não foi observada para o Flammarioni. E quando comparamos, essa variabilidade está, de alguma maneira, expressada nesses valores de heterocigosidade observada. Para Tenomys talarum, ¿sí? Para duas populações de referência, Tenomys talarum, que é um tuco-tuco de aqui da Argentina, da província de Buenos Aires, a variabilidade obtida é muito maior. ¿Sí? Olhem as bajas, como qualquer uma das populações do Flammarioni tem uma variabilidade muito menor através dos valores de heterocigosidade observados. E para Taim e Chuí, que são as populações mais do sul, não se observou variação nenhuma. Mais recentemente, a Luisa Gasparetto realizou um trabalho durante seu mestrado, tentando relacionar essa variabilidade genética observada através dos marcadores moleculares com as regiões de menor ou maior estabilidade paleoclimática. ¿Sí? As de menor estabilidade paleoclimática estão ao sul da Lagoa dos Patos.
nosotros enxergamos aqui no mapa, temos a saída da Baja de Rio Grande, que é a saída da Lagoa dos Patos, que é a principal barreira para o fluxo gênico, tal como foi observada no meu doutorado. E dessa barra para o sul, são áreas de alta inestabilidade, ¿sí? É menor a estabilidade climática observada. E da Barra de Rio Grande para o norte, temos regiões que vemos que têm cores mais vermelhas, que estão relacionadas com áreas de maior estabilidade. Então, nessas áreas de menor estabilidade genética, ao sul da Barra da Lagoa, vemos que existem gargalos de garrafa populacionais, ou seja, a variabilidade genética está relacionada com a estabilidade paleoclimática. ¿Sí? Isso a partir de evidências dos diferentes marcadores moleculares. Outro resultado que tem a ver com o meu doutorado e relacionado também com o trabalho da Luísa, observamos que tem dois clusters ou dois clados, que corresponde às populações ao norte da Barra de Rio Grande e outras populações que correspondem ao sul, que estão no outro clado. Isso tínhamos falado no começo, que representa as áreas, as ESU, que correspondem às unidades de evolução independente. Então, para Tenome Flammarioni, observamos que existiriam duas ESU, ou dois grupos de evolução independente, um ao norte da Barra de Rio Grande e um ao sul da Barra de Rio Grande. Nesse sentido, e antes de passar a outra espécie que vou apresentar, que é Tenomys talarum, gostaria de mencionar que é super importante nessa espécie, principalmente que tem uma distribuição tão restrita, aumentar as áreas de conservação da espécie. ¿Sí? Atualmente temos uma no Taim, e tem planos, pelo que eu estou informada, de alguma outra que vai estar perto da Barra do Rio Grande, mas são necessários um maior investimento nessas áreas de conservação para as espécies costeiras em geral. Passando então ao grupo Talarum. Dentro do grupo Talarum, temos duas espécies, ¿sí? Tenomys talarum e Tenomys punti. Como podemos ver aqui, estão em vermelho as populações que foram asignadas a Tenomys talarum, em lilás ou violeta as populações relacionadas com Tenomys punti. E esse trabalho está sendo desenvolvido pela Cecília Carnovale, com a minha orientação e a do Matias Mora, o que procura observar são padrões filogeográficos e também poder estabelecer as relações filogenéticas que existem entre as duas espécies que compõem o grupo Talarum. São espécies altamente relacionadas, possuem números diploides 2N44, 48 e 50, e possuem algumas características como bandas G similares, igual formas de espermatozoides, são tucotucos pequenos, e tem uma distribuição que poderia ser correspondida a ambos. Se encontran dentro de la región pampeana. Aquí podemos ver a ambas especies en contexto con otras especies como Tenomys azare, Portiusi, Chasiquensis y Australis, que corresponden ao grupo Mendocinus. A problemática para essas espécies. Para o tucotuco dos talares ou Tenomys talarum, a principal problemática está relacionada com a descaracterização do ambiente natural. Seja urbanização, aumento dos ambientes de agroecosistemas, a fragmentação da paisagem devido a essas atividades antrópicas em geral, e é considerada atualmente como vulnerável. No caso do tucotuco chico ou Tenomys punti, que seria tucotuco pequeno, Tenomys punti, além da descaracterização do ambiente natural, temos que observamos populações isoladas, altamente isoladas, algumas das quais foram asignadas a Tenomys talarum. Ou seja, existe uma situação ambígua em relação à identificação de ambas espécies. E essa espécie está
determinada como, o categorizada como en peligro de extinción. Cuando observamos a redes de haplotipos, que así es como llamamos en genética a esas relaciones entre las diferentes variantes genéticas, en ese caso para región control mitocondrial, son unos marcadores utilizados para establecer o para comparar secuencias, vemos que existe comparado con Flammarion, una gran cantidad de haplotipos distribuidos en todas las localidades que fueron identificadas, tanto como pertenecientes al grupo Talarum, a Tenomys talarum, como a Tenomys punti. No se observó en esa rede, ni tampoco en estudios filogenéticos, de reconstrucciones filogenéticas observadas a partir de diferentes marcadores, no se observó una diferenciación entre Tenomys talarum y Tenomys punti. Si pueden olhar aquí, tenemos el grupo Talarum, que corresponde a todas esas poblaciones, esos individuos como haplotipos diferentes, y Tenomys punti aparece en diferentes áreas totalmente solapadas y superpuestas con o que sería Tenomys talarum. O sea, eso nos da un indicio de que realmente Tenomys punti, o cuestionamos a existencia de Tenomys punti como especie válida. Claro que tenemos que hacer otras análisis antes de poder confirmarlo, pero más eso aquí ya es bastante fuerte como evidencia genética. Otra cosa que está haciendo Cecilia que fez para su mestrado, fue comparar, o fue a prueba diferentes barreras ao fluxo génico, utilizando o testando a eficiencia de ríos o de montañas o elevaciones en diferentes regiones, y mismo isolamiento simplemente por distancia, ¿sí? Porque tenía algunas poblaciones que están muy isoladas unas das otras, y él observó una gran estructuración poblacional, mucha diferenciación entre ellas, y una baja variabilidad genética en aquellas poblaciones identificadas como Tenomys punti. A distribución, una cosa que ella también consiguió relacionar en base a ciertos datos paleontológicos, es que a distribución actual es un relicto, ¿sí? Muy pequeño de la distribución más amplia y continua que existía no pasado. Bom, essas são algumas, então, das considerações para especies, ¿sí? Que as especies Talarum e punti não mostraram monofilia. Questionamos en todas las linajes divergentes de Talarum, ¿sí? No parecen ser dos linajes distintas. Las mudanzas climáticas del Holoceno tenían facilitado expansión y colonización de poblaciones costeras a áreas de ocorrencia, esas áreas novas que surgen de los sedimentos novos del Holoceno. Únicamente, entonces, esa colonización nas poblaciones do litoral. Y, como falei antes, tenemos datos paleontológicos que muestran que la distribución pasada, histórica, era mucho más amplia y continua no Pampa. Y para terminar, gostaria de hablar de un proyecto que está comenzando ahora, que es a determinación taxonómica de especies en Entre Ríos, en particular en una área dentro del Parque Nacional del Palmar, ¿sí? Que se encuentra en una área media de la provincia de Entre Ríos, y en localidades próximas, ¿sí? Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con una pesquisadora uruguaya de la Universidad de la República, Ivana Tomasco, o Matías Mora, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diego Carvalho, de UBA, Ariel Carmarán, de los Parques Nacionales, y Mariano Merino, de UNOVA, y con la colaboración de varios de nuestros estudiantes, y en particular a Virginia Celada, está desenvolviendo su trabajo de conclusión, su TCC, utilizando marcadores moleculares en la identificación taxonómica de las especies de tucutuco. Por en cuanto, ella trabajó con algunas de las poblaciones que conseguimos a mostrar previo a
a aparição do Covid em nossas vidas, agora não conseguimos mais sair para campo, mas a partir dessas populações amostradas e utilização de marcadores moleculares, ela conseguiu ver que as localidades amostradas correspondem a Ctenomys rionegrensis. A partir de fotos conseguidas pelo Ariel Carmarán, que são fotos feitas com câmera trampa, vemos que tem em outras localidades tucutucos que parecem ser diferentes, já pela morfologia, parecem ser diferentes aos que capturamos até o momento. Então, estamos ansiosos de poder voltar para campo e continuar com a coleta da amostragem dessas populações e poder saber se temos e quantas espécies e a distribuição das espécies que ocorrem na região. Bom, então gostaria, para finalizar, de agradecer a todos os tucólogos, como gostamos de nos chamar, a tucólogos amigos. Tanto aqui estou mostrando alguns dos investigadores que participamos nessas pesquisas que apresentei agora. E gostaria também de agradecer aos pesquisadores com os que eu trabalhei durante meu doutorado, que não quis fazer uma lista porque ia esquecer de algum. Então, eu agradeço a todos. Eu gostei de uma coisa que falou a Flávia Cirelli no seminário anterior, que as pesquisas não recaem, sim, os logros das pesquisas não recaem sobre uma pessoa, mas tem por volta um grupo de pessoas que faz com que esses trabalhos sejam possíveis e a multidisciplinaridade, de alguma maneira, também colabora com estudos mais robustos em conservação. Bom, aqui agradeço também às instituições, às universidades e às instituições que colaboraram com as bolsas e com os subsídios à pesquisa, e deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato e qualquer dúvida ou coisa, estou à disposição de vocês. Bom, agradeço muito a atenção e fico à disposição também para perguntas agora. Muito bem, Gabriela, obrigado pela fala, excelente fala. Eu vou interromper a gravação aqui, mas depois esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube. Perfeito.